Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e curtam esse áudio e também o compartilhem. A Bíblia diz assim, no capítulo 6, no versículo de número 8: Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que eu deixasse o temor do Todo-Poderoso. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Que angústia, irmãos! Jó se queixa de seu estado, da sua calamidade, da sua situação gravíssima. E na sua queixa ele diz que quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. O que ele esperava era ver aquela situação resolvida, era ver a restituição da sua vida, a restauração daquilo que ele construiu um dia e tinha sido tudo destruído. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. A oscilação de Jó ela é tão intensa e é compreensível que em um versículo ele deseja que Deus lhe desse aquilo que ele espera e no outro ele já deseja o fim da sua vida. No versículo 8 ele aguarda o milagre e no versículo 9 ele espera com que a sua vida chegue ao fim. Isto seria a minha consolação, diz ele, se Deus permitisse com que ele morresse, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Jó questiona no capítulo 6, e no versículo 11 ele diz: qual é a minha força para que eu espere? Nós mesmos não temos força nenhuma força. A alegria do Senhor é a nossa força é nenhuma, irmãos. E é isso, eu acho que é uma coisa que nós devemos reconhecer em meio às lutas, aos momentos de adversidade. Nós não temos força nenhuma. O Senhor Jesus ele diz lá no Novo Testamento: sem mim nada podeis fazer. Qual é o meu fim para que eu prolongue a minha vida? Jó não sabia. Ele não sabia que desfecho teria todo aquele cenário. Qual seria o fim da sua situação? Ele tinha muitas dúvidas se haveria vitória em meio àquela provação tão intensa, tão prolongada, tão desesperadora e sem solução nenhuma. Ele diz: é porventura a minha força, a força da pedra? De forma alguma. A pedra, ela resiste o impacto, ela resiste a tempestade, as intempéries. Essa não era a força de Jó. Jó já estava quebrado. Jó foi um servo muito valente, muito forte, mas estava quebrado. Todo mundo tem esse momento crítico, e ele tinha chegado ao momento crítico dele. Ele diz: ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não. Nunca está em nós a nossa ajuda, só Deus pode nos ajudar. Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Naquele momento, sim, era necessário. E ele termina dizendo: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que o deixasse o temor do Todo-Poderoso. Fica um conselho para nós, aqui nesse texto, nesse versículo. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que o deixasse o temor do Todo-Poderoso. A queixa de Jó aqui é com seus amigos. Os amigos de Jó eles fizeram um verdadeiro tribunal para atribuir a Jó falta. Interessante que Deus, naquilo que provou Jó, não foi atribuído a Deus falta alguma. A palavra diz: e Jó não atribuiu a Deus falta nenhuma. As dúvidas e o medo, o temor de Jó era intenso. Ele não sabia o que ocorreria com ele e qual seria o seu desfecho, como as coisas terminariam. E ele lá no versículo 7 ele exterioriza isso. Ele diz: lembra-te de que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. No capítulo 42, ele reconhece ali o poder de Deus, ele conhece a Deus de uma maneira verdadeira. E o que ele pensou que seria impossível acontecer, acaba acontecendo. Ele ora pelos seus amigos e ele pensava que os olhos dele não tornariam a ver o bem. Diante daquelas circunstâncias, era impossível enxergar o bem diante de tanto mal. Mas ele vê o bem. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais, diz o Senhor. Salomão diz: é melhor o fim das coisas do que o princípio delas.
Às vezes nós olhamos as circunstâncias como elas estão hoje, com os olhos humanos, e ignoramos o olhar da fé, e o olhar da fé ele é o contrário, ele ignora o olhar circunstancial, os olhos humanos. E nós pensamos que o nosso fim é o fim pior possível. Nós não vemos solução onde Deus enxerga a solução, nós não vemos caminho onde Deus faz caminho, mesmo não tendo caminho, porque Deus é Ele, o ator principal da nossa vida, da peça, no teatro da nossa vida, Ele é o ator principal. Ele é o diretor, Ele é aquele que escreveu e escreve as nossas histórias. Jó diz: quem me dera que fossem gravadas as minhas palavras com penas de ferro escrita para sempre gravadas na rocha. É Deus quem escreve a nossa história. Com penas de ferro foi cravada na rocha Jesus, na cruz do Calvário, o sangue vertido e derramado. E as palavras de Jó estão até hoje entre nós, como a lição de um sofrimento que parecia ser impossível, inacabável, mas foi em milagre e possibilidade. Aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Guarde isso em seu coração, tenha essa certeza. A paz, Senhor Jesus.